E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CaraCast. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre direito de família. Estamos aqui hoje com Lívia Brandão. Seja bem-vinda, Lívia. Oi, Edgar, tudo bem? Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com você nesse podcast. Parabéns também pela iniciativa, né, de estar fazendo esses podcasts, muito bacana, trazendo isso para a nossa realidade. E é um prazer estar aqui. Tá acompanhando lá? Demais da conta, não percam um episódio. Olha só, e assim, você trabalha hoje com direito de família, né? Você gosta, é sua paixão, Sim. né? Você trabalha também com direito previdenciário e direito do consumidor. São seus focos hoje, né? Sim. Eu trabalho com essas três áreas, os três ramos do direito, né? Eu trabalho com direito previdenciário, que é mais voltado para o benefício do INSS, uma aposentadoria, uma pensão por morte. Trabalho também com direito consumidor, que é um tema que está muito em alta hoje, porque hoje em dia as relações de consumo mudaram muito, principalmente com a pandemia e tal, e também com direito de família, né? Que é, assim, é a minha paixão, o que me encanta no ramo do direito, é o direito de família. Direito do consumidor é tipo aquele do Celso Russomano, né? Exatamente, é isso aí. Você é uma russomana, então. Tamo que, aí. Tipo, vai lá, o cara vende o carregador errado, aí não quer devolver, vai lá e processa o cara. Exatamente, é por aí mesmo, isso aí. Tipo a venda casada do iPhone. Mas ele é mais... Não, o Celso Russomano... Não sou tão radical, viu, não, gente? O Celso Russomano é psicopata. Eles vão te, né? eles vão O te cara tá vende doido. um pão pro maluco na padaria, ele vai lá e acaba com a vida do padeiro, entendeu? Não, isso não. É de humilhação. Não é Ainda bem bem, por ainda esse bem. lado, não. É bem mais tranquilo. E o que faz um advogado assim, especialista em direito de família? Então, o advogado especialista em direito de família, né? Ele tá aqui para ajudar a solucionar os conflitos existentes em uma família, né? E eu sempre digo assim, que a gente não pode ser tão técnico. Muitas vezes a gente engessa muito em cima do que é a lei, mas a gente não pode levar tanto em consideração em se tratando em direito de família. A gente tem que entender as necessidades, as especificações, as particularidades de cada ser dentro daquela família. Então, a gente não é só um advogado, a gente é um psicólogo, a gente é um ouvinte, né? E, assim, eu sempre tento usar muito dentro lá do meu escritório a técnica de tentar fazer acordo, né? De tentar ouvir as duas partes e muitas vezes nem levo o problema para o judiciário. Eu tento resolver lá dentro mesmo, porque família é uma coisa muito delicada, né? Não é uma relação de consumo, que eu vou lá, compro do sujeito e deu errado, eu vou lá e entro na justiça, enfim. Não é. A gente está tratando de ser humano, então isso é muito importante, é muito delicado. E tem um detalhe também, eu cheguei até a conversar com você sobre isso, é que você trabalha hoje dentro de Santa Bárbara, né? Sim. Então, a sua cidade ali. E é uma cidade pequena. Sim. Né? Então, assim, é um assunto extremamente delicado, porque você acaba criando, assim, vamos colocar entre aspas, inimigos, né? Que a pessoa não consegue separar isso também, é o seu trabalho. Mas quando você envolve nisso, acaba que a pessoa pode ficar chateada com você de alguma forma. Então, é um assunto bem complexo também, né? Por essa parte. Complexo e delicado, né? Como eu disse. Por isso que, assim, eu trabalho mais em fazer acordos, né? Às vezes não, né, Edgar? Na maioria das vezes, quando se envolve família, tem muita mágoa. Sim. Quando chega um ponto de um divórcio, o casal já não tá suportando mais aquela convivência. Você já está mexendo ali no extremo das pessoas. Eu já tô tocando na ferida, vamos dizer assim, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar uma forma de amenizar esse sofrimento e não trazer mais problemas. Às vezes, eu vou para a esfera judiciária, eu monto um processo, levo para o fórum e tal. O juiz não tem aquele contato que eu tenho com as pessoas, né? É bem técnico. Ele precisa ser técnico para ele fazer o julgamento. Mas eu posso ser humano. Lá, basicamente, ele não enxerga o humano, ele só vê ele tem os que dados ele não ali. conhece as pessoas, né? Como você disse, Santa Bárbara é uma cidade pequena. Acaba que a gente conhece muito as pessoas. Muitas vezes eu sou procurada pela mulher em um caso de divórcio, eu falo com ela, olha, você se importa se eu conversar com ele primeiro, antes de montar um processo? Sim. Porque eu acho interessante dar essa oportunidade de conciliar. Não para um retorno, mas para que seja feito esse divórcio de uma forma em paz, né? De maneira que não vá trazer mais estragos para essa família. Vamos colocar assim, o seu direito, vamos colocar assim um pouco mais humanizado. Então, Isto. também. Eu sempre priorizo o atendimento humanizado. Eu acho que, assim, o ser humano em primeiro lugar, né? E especialmente em casos de família, né? Porque, assim, é muito importante uma família. E um divórcio, muitas vezes, envolve filhos, envolve bens.
E aí, como que você vai ficar vivendo aquele conflito o resto da vida? Não tem como. De uma forma ou de outra, vai ter que ter um convívio ameno entre as pessoas envolvidas, Sim. né? E o que acontece? Eu acabo advogando para as duas partes. Quando eu faço um acordo, eu sento com um, com o outro, ouço um e outro, faço essa conciliação dentro do escritório mesmo. A gente faz o termo de acordo, é judicial, porque ele é homologado pelo juiz, tem a sentença, mas eles não precisam nem se deslocar até o fórum. Não tem o desgaste de uma audiência nem de conciliação. A gente encerra ali mesmo, né? Isso tem ajudado muito. Bacana, porque tem alguns advogados que geralmente só vê as pessoas Já quer como litígio, cifrão, né? Não, é ver como cifrão. Ele não quer Aham. nem saber dessas relações pessoais, aí é complicado. Cara, deixa eu te falar, a gente montou uma pauta, e essa pauta, assim, eu peguei as perguntas geralmente mais frequentes lá dentro do Google, por exemplo, em relação a esse segmento seu direito de família. Aham. E uma das perguntas mais feitas lá dentro por exemplo, pago pensão e até quando eu devo pagar essa pensão alimentícia? Tem uma certa idade que eu devo parar, por exemplo, a criança ficou de maior. Eu paro? Como que funciona isso? Então, a pensão alimentícia é um caso muito extenso, né? E cheio de mitos, né? Tem o mito dos 30%, tem o mito de que, eu tenho que pagar pensão até os 18 anos só. Então, assim, tudo dentro do direito de família depende. E o caso da pensão também. A lei é que até atingir 18 anos, você paga pensão. Atingiu, acabou. Só que tem sempre exceções dentro de uma regra, E né? quais são essas exceções? Então, por exemplo, se o sujeito é maior de idade, ele continua estudando, ele tem o curso superior, então ele tem o direito de receber a pensão. Mas não basta ter o curso superior. Ele tem que ter o curso superior e ele tem que comprovar que esse curso que ele faz o impede de trabalhar. Porque hoje em dia é muito comum ter um curso à distância. É muito comum conseguir conciliar, né, o estudo com o trabalho, né? Então, se ele comprovar que ele não consegue conciliar e ainda manter as suas despesas, ele vai continuar recebendo enquanto estudar. Mas ele tem que ter prova material disso, né? Não Entendi. basta Não é só, ele tá. alegar, falar, não, tá aqui meu comprovante, eu estou estudando. Tá estudando qual a carga horária do seu estudo? Como que funciona isso, né? Entendi. Porque tem que ter uma forma de levar em consideração também a situação do pai, não só do filho, né? Vai pagar... Aí o sujeito vai estudar até fazer 40 anos. Mas não tem uma 50 idade anos. limite, então? Não, enquanto fizer curso Quando estiver fazendo superior, curso superior e estiver conseguindo comprovar que ele... não consegue conciliar o trabalho com o estudo, sem prejudicar, né, a sua manutenção, manter a sua vida, alimentação, enfim, tudo, ele vai continuar recebendo pensão. Mas não é tão simples quanto parece, né? Tudo isso tem que ter prova. Não basta ser alegações verbais. Tá, e, por exemplo, sei lá, a pessoa terou a maioridade, está fazendo faculdade, ela conseguiu comprovar, só que ela vai lá em casa. Isso vai interferir também? A partir do momento que a pessoa adquire um matrimônio, aí ela já não tem mais direito. Não tem. Constituiu nova família, então ele tem o poder familiar para si, né? Então, agora ele é responsável pela manutenção de uma família. Então, ele não tem mais o direito, não. Entendi. E outra coisa que o pessoal pergunta muito lá é o seguinte, eu vejo muito hoje no meu meio aqui, é que às vezes o pai, né, ele é de alguma forma impedido de ver o filho, né, às vezes por atraso de pensão, alguma coisa assim. Existe alguma forma disso não acontecer? É proibido isso? Porque o que eu mais vejo é isso, a pessoa ser impedida de ver o filho, né, de vice-versa, pai ou mãe, quem está com a guarda, isso pode acontecer? Como funciona isso? Então, filho não é moeda de troca. Sim. Eu sempre falo isso, porque muitas vezes, pela falta de pagamento, pela inadimplência dos alimentos, a mãe pede, fala, olha, não me pagou a pensão, não vai ver o menino mais, não. Isso não existe. Isso não existe, isso é contra a lei, né? Existem outros meios de se cobrar essa pensão que não envolva a criança. Existe execução de alimentos, por exemplo. A gente pode executar o sujeito, ele pode ir preso, né? Ele pode ter seus bens penhorados, ele pode ter seu nome negativado. E isso são, assim, várias formas que podem fazer com que ele passe a estar com a pensão em dia, sem que isso interfira na vida psicológica do filho, né? Porque, assim, criança não entende, né? Ele não vai entender, meu pai não me paga, eu não vou poder ver ele mais. Isso, para mim, é uma realidade que, assim,
é absurdo, né? Porque o menino tem que comer, claro, a gente entende, ele tem que alimentar, ele tem que se manter, mas ele também tem as necessidades psicológicas. E a gente está falando de um pai, né? Pode ter vários defeitos, mas é o pai daquela criança. Então, tem que ser tudo muito bem feito. Por isso que o nosso ordenamento jurídico dá outras ferramentas para que a gente possa resolver esse tipo de impasse, né? Ah, não paga pensão? Executa. Mas não pode proibir. E tem um tempo, assim, porque eu já ouvi falar que são 3 meses, né? Com 3 meses de pensão, a pessoa pode, sei lá, ir presa. Isso é verdade? É mito? Como funciona isso? Não entra nesse quesito, não. Não. Tá. Tá. Não aprofunda aí, não. É complicado essa parte, Entendeu? né? Porque eu tenho cliente dos dois lados, não vamos entrar aí, não. Tá. E olha só, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, é sobre a questão também de alienação parental. Né? Quando a gente está falando, por exemplo, que impede, né, no caso de ver o filho lá, e eu vejo também muitas mães ou pais, né, eles tentam, às vezes, de alguma forma, manipular o filho contra o outro, um contra o outro, né? Isso acontece muito. E, assim, tem alguma forma também, de impedir isso? Isso é certo? Como que funciona no meio jurídico essa parte aí? Então, alienação parental é crime. Mas não quer dizer que seja só exercido de pai e mãe para filho. Às vezes um avô, uma avó também. pode alienar. Isso pode acontecer, né? E assim, é muito comum. Inclusive, nesse caso dos alimentos que a gente acabou de comentar agora, isso é uma alienação. Porque ela vai estar denegrindo a imagem daquele genitor diante do filho. Sim. E assim, não existe aquela esfera... Eu não sou o tipo de advogada que fala assim, eu sou contra o pai, eu advogo só para a mãe, eu sou contra a mãe, advogo só para o pai. Não. Todos têm os direitos e a gente tem que ouvir os lados, né? É o tal do humanizado. Porque, assim, muitas vezes o pai está passando, sim, por uma situação difícil, que não tem realmente condição de pagar, que está, né, apertado, não sei. São vários os motivos que podem acontecer. Ou adoeceu, está cometido de uma doença, e aí vai pedir um benefício previdenciário, e aí desse benefício vai ser descontado, mas quanto tempo leva para o INSS conceder esse benefício? Sim. É muito tempo, né? A criança vai estar lá, está vulnerável. Então, assim, é um caso que a gente tem que pensar muito antes de tomar qualquer decisão e tem que orientar muitos clientes em relação à alienação. A alienação, assim, é uma forma que muitas vezes encontra de poder colocar a criança contra o pai, de denegrir a imagem do pai. E quando a gente vai adentrar bem esse assunto, vê que não é só falando mal, né? Muitas vezes eu tenho casos, já tenho conhecimento de casos de pessoas que mudam de cidade para proibir o convívio, sabe? E nem avisa pro pai. Tipo, eu tô indo embora, eu vou embora. No outro dia, o pai, cadê meu filho? Sumiu, né? E aí o cara aqui, aí, como que eu vou pagar a pensão? Vou depositar em banco, mas cadê meu filho? Onde que tá essa criança? Né? Então, o direito de família é isso aí. É uma coisa meio que confunde bem a mente da gente. Sim. E tem que analisar especificadamente cada caso. E olha, antes eu achava que essa questão da alienação parental, ela prejudicava, né, o pai ou a mãe, vice-versa aí, e também prejudicava o filho. Mas depois que eu fiz um podcast aqui sobre constelação familiar, eu percebi que a coisa, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Porque você acaba gerando traumas permanentes na criança, né? Porque quando você acaba excluindo alguém da vida dela ali de alguma forma, pulando a cadeira, né, como fala na constelação, você gera vários traumas na pessoa, na criança. Sim. E assim, às vezes a mãe, ela nem sabe que isso pode estar acontecendo. Às vezes ela está tentando de alguma forma, né? Eu não acho que é certo de forma alguma, mas na cabeça dela talvez, eu vou estar tentando afastar ele porque eu não acho que ele é uma boa... Proteger a criança do pai, né? Tem isso também, proteção, ou tentar só afastar por vingança, né? Eu assisti esse podcast, então, né? Foi muito interessante, inclusive. E assim, isso pode trazer um trauma enorme, porque pode ser, como eu sempre falo, é o pai, é a mãe, né? Não tem como eu, como mãe, excluir o pai das minhas filhas da vida delas. Elas vieram de mim e dele, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. E inclusive, uma das formas de penalizar o alienador, aquele que faz a alienação, é tendo que pagar um tratamento
psicológico para essa criança. Ah, tá. Então tem Tem penas e tal. multa, tem. Pode ter multa. E, assim, depende muito da forma. É muito difícil caracterizar uma alienação. Como eu te disse, não adianta só falar, a gente tem que ter provas, né? E no caso da alienação, a gente tem que saber caracterizar essa alienação de uma forma de que ela seja interrompida, que isso não ocorra mais, que a gente solucione aquele problema. Mas, muitas vezes, o alienador precisa ser punido para que ele entenda que isso é errado e que não volte a cometer isso futuramente. Eu, sinceramente, eu não sabia que tinha essa questão dessas punições, assim. Sim, existem. Porque o que eu vejo no meu meio é, assim, é muita pessoa que está separada e faz isso, sabe? Essa alienação. Então, hoje, pessoal, para quem está ouvindo aqui, então, tem uma punição. Tem mais ou menos, como mais ou menos especificar quais são essas punições? Por exemplo, você falou questão de... Eu citei algumas, não tem como mensurar valores de multa. Isso varia muito de tribunal para tribunal, de entendimento, enfim. Mas tem as multas, né? Ele fica com a responsabilidade de arcar com esse tratamento psicológico da criança que foi alienado, né? Pode ter mudança de guarda, inclusive, né? Pode haver alteração da guarda. Pode haver alteração da guarda. Porque quem está alienando está causando um transtorno psicológico naquela criança, né? Isso tem uma certa idade que, por exemplo, você pode, sei lá, perder a guarda por isso? Ou só quando é mais novo? Como que funciona? Não tem idade definida, não. Não, isso vai muito do melhor interesse da criança e do adolescente. É porque eu falo pelo seguinte, chega um ponto que, às vezes, tem muita gente que não tem essa informação, tem gente que nem sabe o que é essa alienação parental. Então, ficar a vida toda lá, a mãe ou o pai, né, fica fazendo... a cabeça da criança contra o ex, né? E essa criança também, ela vai criando essa consciência, ela vai, às vezes, abominando o pai ou a mãe, de alguma forma. E, às vezes, nem tem motivo específico para isso. É uma raiva transferida pela mãe. Exatamente. Ela nem sabe, às vezes, da história. Claro que o pai também pode se afastar, tem culpa nisso também, né? São vários casos, exatamente, né? Tem N histórias aí nisso aí envolvidas. Só que eu vejo muitos casos que às vezes a criança se torna, por exemplo, adolescente, ela tem um ódio, sei lá, mortal do pai ou da mãe ali, e aí tem essa questão de guarda. Por exemplo, fiquei sabendo disso agora, né? Então vou tentar, de alguma forma, entrar na justiça para reaver meus direitos em relação a isso, né? E a criança já está com ódio mortal, né, dessa pessoa. Então, por exemplo, talvez o primeiro passo seria entrar na justiça para fazer tratamento psicológico, por exemplo. O primeiro passo, Edgar, é tomar muito cuidado quando for fazer um divórcio. É o que eu disse no início. Por isso que muitas vezes o acordo resolve coisas como essa. Não só o divórcio, né? Mas entender aonde você está entrando. Talvez o melhor passo seja tomar cuidado ao casar, né? Exatamente. Com quem você vai casar, com quem você vai compartilhar a sua vida ali, com quem você vai ter um filho. É muito sério, mas podem acontecer casos. Exatamente. Né? Pode acontecer. Pode vir a ter um filho, pode vir a ter... E depois você pode ter outro relacionamento, pode ter outro casamento, constituir uma nova família. Isso, a gente está à mercê disso aí. Mas se bem que eu entendo que hoje em dia tem muito caso de engano formal em casamento, né? Ah, com certeza. Então, tipo... Até acho que na igreja católica isso tem... Acho que isso é um motivo de nulidade de casamento, Isso, é sim. É sim. Então a pessoa vai lá e casa e achando que tá casando com uma pessoa, mas acaba que tem várias omissões de caráter, de intenções. Então você tá meio que casando com um desconhecido. Com certeza. Isso acontece até muito em questão de religião, Isso acontece muito, cara. Muito. Religião, não só na católica, mas no pessoal das igrejas evangélicas, acontece muito. Às vezes nem namora. Eu conheço casos assim, que nem namora e hoje tá aí casado, só que tem aquela vida que não tem graça, foi quase que um casamento arranjado aí, porque não conhecia a pessoa, não dá certo, né? Então, e aí, e muitas vezes vai aprendendo com o decorrer da relação também. Exatamente. Isso pode acontecer. Por isso que o direito de família é assim, é meio maluco, né? A gente tem que entender a necessidade de cada ser dentro daquela família, né? A gente não pode simplesmente chegar e falar assim, olha, o casamento certinho é aquele... tal, desse jeito, teve o filho, separou, o filho fica com a mãe. Não existe. Não tem fórmula certa. Não existe fórmula certa. São adaptações. São adaptações da legislação que deve ser respeitada, sim. Existe lei, isso não quer dizer que não existe lei. Existem os parâmetros legais, mas que também devem ser levados em consideração os parâmetros psicológicos, os parâmetros de convivência, né?
vamos colocar assim, então. O primeiro passo, então, para a pessoa, na hora que ela perceber que a criança, por exemplo, está sendo alienada de alguma está tendo uma alienação parental ali, ela deve procurar um advogado, então, especialista em direito de família. Seria isso o primeiro passo, assim, lógico, né? Sim, até mesmo para que a gente possa sentir a real necessidade, sentir se está de fato acontecendo mesmo essa alienação, né? Saber. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente busca meios né? Pelo menos a minha forma de trabalho, de resolver esse conflito. Eu vou entrar em contato com essa mãe, e aí, o que está acontecendo? Né? A senhora está disposta a ter uma conversa, a senhora está disposta a ter um diálogo, para a gente entender, é o alimento que está em atraso? Por que tá dessa forma? Porque o pai fez isso. Vamos conversar. Olha, fulano, ela me relatou que o que está acontecendo é que o senhor não está cumprindo com a sua obrigação alimentar. A criança está passando necessidade, é um vulnerável. O que nós podemos fazer? Não, então, se ela deixar eu ver meu filho, eu vou pagar a pensão em dia. Então, assim, às vezes é falta de chegar e de ter esse tato, diálogo, né? De ter esse sentido, sabe? De ser humano. E aí, então tá bom. Então, semana que vem ele pode ir lá buscar meu filho, eu vou aceitar fazer visita e não vou fazer isso mais, não. Então tá bom. E aí, manda o número da conta aí. Já vou depositar a pensão. A compra que precisar pro menino lá. Entendeu? E falta muito isso. Falta muito, assim... Hoje em dia, Edgar, o mundo de hoje é muito sem diálogo. Esse é o meu ver. Eu sinto que falta o diálogo para muita coisa, para conseguir conciliar muita coisa. Muitas vezes as pessoas não se abrem, não são acessíveis... E quem é acessível, às vezes, encontra alguém que não é. E falta isso, né? Para relações de família, então, isso é imprescindível. Porque a gente não está tratando de um objeto, não é uma compra e venda de um imóvel. É ser humano. Então, a gente tem que ter esse sentimento, a gente tem que ter esse tato para lidar com esse tipo de relação. E tem, assim, por exemplo, quando você vai fazer essa análise mais humanizada aí, né, de que você está falando, você tem alguns sinais que você pode começar a perceber que a criança, por exemplo, está sendo de alguma forma alienada ali? Tem algumas coisas que você tem que caracterizam isso? Com certeza. A primeira coisa é a primeira entrevista com a mãe ou com o pai. Às vezes a criança nem fala, né? Muitas vezes ela nem vai até o escritório. A gente preserva muito a criança. Mas só de você ouvir o diálogo, né? A forma com que o pai fala sobre a mãe, a forma com que a mãe fala sobre o pai, na hora, a gente já vira e fala assim, espera aí, vamos conversar direitinho, né? Porque a gente estuda mesmo para ter essa sensibilidade, né? A gente tem que especializar para ter esse sentido. Muitas vezes no contato visual, muitas vezes na forma de se portar. Às vezes já chega de braços cruzados e fala assim, já não está muito aberto para chegar e conversar. Então, a gente tem inúmeras formas de estar sentindo isso no cliente. Porque você já está falando com você, que é advogado dessa forma, às vezes de uma forma assim, falando mal, né, do marido. E o que não fala com esse filho? Imagina só que não fala com ele. Né? Então, a gente tem que ter esse sentido, né? E mesmo tendo os acordos, igual eu disse, tem a vista do Ministério Público. O Ministério Público entra no processo para ele olhar o que é o melhor interesse do menor, da criança e do adolescente. Então, assim, se eu fizer algo prejudicial dentro desse acordo, o Ministério Público não aceita, né? Então, assim, é sempre priorizar o melhor interesse do menor. E tem alguma conduta que você faz, tipo assim, o primeiro passo é isso, para estar resolvendo essa situação? A primeira é sempre o diálogo mesmo? É o diálogo. A primeira coisa é o diálogo. É você ouvir, né? A gente tem que ser muito ouvinte. Muitas vezes o cliente vai, e já aconteceu comigo várias vezes, vai para divorciar e não divorcia. Você também não tem faz o divórcio. De cupido ali de retorno. Isso já aconteceu. É? A mulher chega, não, eu quero divorciar e tal. E, então tudo bem, vou te ouvir. Sou ouvinte e vem o homem. Aí ele vem, eu converso com ele também, ouço o lado dele e marco um horário com os dois. Pois é, né? Acho que parece até que tem uma lacuna no mercado, né? Nesse sentido. De conciliadores, né? De conciliador de casamento e tal. Isso. Né? Inclusive, lá em Santa Bárbara, eu não tenho conhecimento de outro que faça desta forma. Isso não é não existe uma fórmula de bolo. Tipo assim, não é assim que tem que ser. É a minha forma de trabalhar. Eu prefiro trabalhar assim.
sabe? Eu sinto mais segurança e eu trabalho para eu ver a satisfação do meu cliente. Sim. Eu sinto que eu consigo alcançar muito mais, porque ter o desgaste de vir a Caratinga, de vir ao fórum, de enfrentar uma audiência envolvendo família, isso é muito desgastante. Não só financeiramente, porque isso vai ter gasto, mas também psicologicamente. Então, voltando ao assunto do casal. E aí, não, eu não sei porque que ela quer divorciar, eu também não sei porque que ele quer. Eu falo, então vocês vão para casa, vocês vão conversar e depois vocês me procuram. Vão marcar a nova data. Aí eu marco data X. Aí costuma voltar só um dos dois. Ô, doutora, a gente conversou e a gente não vai divorciar, não. Nós vamos dar mais um tempo. Vamos tentar mais um pouquinho, né? A senhora conversou com a gente, nós conversamos direitinho. Nós Aí eu fizemos fico as muito pazes essa noite. E, tipo assim, eu fico feliz, né? Aí eu fico, não, que bom, graças a Deus, né? Então, Deus toma conta de você precisando, tô aqui à disposição. Vem outras demandas vindo desse casal, que não o divórcio, né? Então, assim, isso é muito importante pra mim. Eu me sinto realizada trabalhando dessa forma. Ah, que bacana, cara. Então, a Lívia é Cupido de Santa Bárbara do Leste. Conciliadora, né? Conciliadora, Né? A gente faz isso aí. E assim, eu vejo muito também aquela mãe que, ó, a gente estava falando que ela tenta de alguma forma impedir o pai de ver o filho. Isso acontece muito, você vê muitos casos assim, né? Quando isso acontece, assim, só que às vezes ela não está fazendo alienação, mas só está tentando de alguma forma impedir, quer dizer, isso é uma alienação também. É uma né? alienação. Tá tentando impedir ele de ver. Eu vejo, por exemplo... Dificultando o convívio. Dificultando o convívio. Semana passada, por exemplo, eu tava com um casal lá que até conversei com ela e tal. Ela, no dia dos pais, né, a gente tava falando lá, ela não deixou a filha ir. É pesado, Edgar. Demais. É pesado. A gente que... né, eu sou mãe, né? E isso pesa muito, porque eu tenho minhas filhas. Claro que a gente não leva o lado pessoal pro profissional, a gente tem que ser profissional, mas a gente tem que ser humano, né? Eu sempre bato nessa tecla. E é muito pesado. É Natal, é aniversário de filho. Tem filho que faz um aniversário ou vai com o pai ou vai com a mãe. Não tem como ter o pai e a mãe junto numa festa. Porque dependendo se os dois tiver, dá choque Não mesmo. dá. Não dá, né? Né? Tipo assim, a mãe fala, olha, se o seu pai tiver, eu não vou. Uma formatura, vamos dizer assim, né? Criança conclui o prezinho, né? Às vezes tá pequenininha ainda, que é o pai, que é a mãe. Ele não sabe diferenciar o que é o pai, o que é a mãe, a não ser que haja uma alienação. Que aí ele vai formar essa concepção do pai, do que ele ouve a partir da mãe. Sim. Né? Mas isso não é certo. Né? Mas, assim, sendo normal esse convívio e a mãe impeça o pai de estar presente num momento importante da vida do filho por um conflito havido entre o pai e a mãe, não é problema do filho, isso causa um trauma gigante. Né? Imagina a cabeça da criança ter que escolher entre pai e mãe. Tem que escolher, exatamente. A criança passa a ficar numa situação de escolher, sendo que não tem maturidade para escolher nada. É uma criança, né? Então, isso é muito pesado, muito pesado. Quando tem uma briga, assim, de disputa de guarda, a voz da criança importa quando vai conversar com o juiz? Eu prefiro ficar com minha mãe, prefiro ficar com meu pai. Ela tem alguma decisão nisso? Olha, é muito difícil o juiz pedir para que seja ouvida a criança. São casos extremos, né? Leva bem em consideração, assim, o convívio mesmo. O convívio de... E muitas vezes não tem essa disputa de guarda, eu quero, eu também quero. É até delicado falar disso. Muitas vezes... Às vezes eles estão brigando pra... Eles estão brigando entre si, coloca a criança tipo pra assim, ser falam motivo assim, não, daquilo. às vezes estão brigando, tipo, não, eu não quero ficar. Aí o outro fala, não, também não quero, fico com você. No fundo é isso. Existem casos que no fundo é isso aí mesmo. E muitas vezes também é pirraça um com o outro. Né? A maioria das vezes que eu vejo é isso, é pirraça um com o Aí o outro. que acontece? Aí vai lá, o cara vai, contrata um advogado foda, espetacular, né? E consegue a guarda pro homem. Brigou com a mulher, teve aquele conflito, e aí o homem, ou a mulher, vice-versa, tá? Isso não quer dizer de gênero, mulher ou homem, não. Um dos genitores fica com a guarda daquele filho. Fica por quê? Porque quer mostrar pra mulher que ele ganhou. Eu ganhei, eu sou o cara, eu ganhei. E o filho vai ficar comigo. Fica uma semana com o menino e não quer mais. Agora ele percebeu, quer né? A mais. ficha caiu, opa, agora tem que cuidar. Fica uma semana e fala, olha, você não quer pegar ele pra visita uma semana inteira? Aí levou a mãe, levou na sexta, aqui, mas eu tenho um compromisso hoje, segunda-feira, você não pode ficar com esse menino?
Compromisso é futebol com os amigos. Na maioria balada, das vezes. Ou nada. Simplesmente não quer balada, ter o compromisso. Porque geralmente é assim, né? Você parou aí quer curtir. Quer curtir a vida. Voltar, ter vida de solteiro. E muitas né, vezes tal. não quer ter o compromisso de ser pai. Quer simplesmente, por orgulho, por pirraça, ganhar da mãe. Quer mostrar, eu ganhei de você e agora? E aí? Você vai me pagar a pensão e eu vou tomar conta do menino. Né? Mas muitas vezes não quer tomar conta de nada. Aí, o que acontece? Delega para os avós. Na maioria das vezes Padrão, acontece né? isso. Delega a função de pai e mãe para os avós. Aí o cara vai lá, pega o menino no fim de semana, né? Isso assim, quando tá com a mãe. A mãe é a detentora da guarda da criança, né? Vamos ser mais específico. Um caso de guarda compartilhada. A guarda compartilhada funciona da seguinte forma. Ele tem o direito de visitação para um dos genitores e a residência fixa com o outro. Em dia de visita, a guarda ela é a residência fixada com a mãe. Em dia de visitação, vai para a casa do pai. O pai, muitas vezes, tem os compromissos do fim de semana. Né? Ele quer viver a vida, né? Vamos dizer assim. Aquela cervejada. A balada. Toma, mãe. Aqui, mãe, fica aqui com o seu netinho, né? Rapidinho. Ele tá com saudade da senhora, tanto tempo que ele não vem te ver e tal. E tchau, com o pai mesmo, zero. Né? Devolve para a mãe. Quando termina o fim de semana, a mãe vai tomar conta da rotina da criança e ela não ficou com o pai. Não teve a convivência. Então, assim, até nisso, é muita pirraça, é muito orgulho, é muita disputa. E aí que vem, muitas vezes, o advogado no papel de conciliador, ou quando não tem conciliação, porque existem casos que não dá para conciliar, a gente leva para o judiciário e vem o Ministério Público. É o que a gente tem para não deixar que isso aconteça dessa forma. Tá, e nesse caso, por exemplo, aquele pai que pega o filho, né, só que vai lá e joga nas mãos do avô lá e tal, ele também teria a obrigação de... Não, porque não é só alimentar, né? Você tem que estar presente ele também, né? Vem o abandono afetivo. Abandono afetivo. Né? E essa mãe, por exemplo, poderia entrar, por exemplo, com uma ação em cima desse pai para... Sim, pode entrar com regulamentação de visita, pedir para suspender. Sendo uma guarda compartilhada, ela pode pedir que ela seja exercida de forma unilateral, porque a guarda compartilhada, os dois têm que compartilhar das obrigações, eles têm que compartilhar da vida do filho em si, direitos e deveres. Tá, em relação a essas obrigações, por exemplo, tem guarda compartilhada. No caso, você falou que tem que ter tem uma residência fixa, por exemplo. Na Como guarda que funciona? compartilhada tem. Muita gente pensa que é de 15 em 15 dias, fica 15 com o pai, 15 com a mãe. Não. A criança tem que ter uma residência fixa. Né? Ela precisa fixar um lar. Né? E aí o pai tem um direito de visita. O direito de visita é meio que para criar uma rotina. Esse pai não é impedido de ver o filho nos demais dias. Mas o que acontece? Na prática, no dia a dia, muitas vezes essa mãe tem uma nova rotina. Sim. Não tem como toda hora o sujeito chegar lá e falar assim, eu vim ver meu filho. Aí ele não pode chegar a qualquer hora, então, não. Ah, Só se for... ele pode, Edgar, mas isso não causa um bem-estar para a criança, para o pai e para a mãe que separaram. Né? Isso não vai ser um bom... Mas judicialmente, a mãe pode falar só, ele não pode visitar em tais dias. Não pode. Não pode. Não. A não ser que tenha alguma coisa que impeça, né? Que tenha algum argumento pesado que vai impedir desse pai exercer. Quando a guarda é compartilhada, igual eu te disse, ambos têm responsabilidade, têm direito no convívio. Né? Vamos supor, na escola, por exemplo, uma reunião de pais, nada impede que ambos vão participar daquela reunião, né? Mas pode ser que isso cause um desconforto, tanto para o pai quanto para a mãe. Então, qual é o limite? Até quando eu vou querer ter essa liberdade? Né? Porque isso vai causar para mim um desconforto e para outra pessoa também. Né? Que aí é o caso que a gente tem que entrar com um equilíbrio, né? Com uma coisa que seja de fato possível para que tenha um convívio em paz envolvendo essa criança. Eu fico imaginando a cabeça da criança. É uma loucura, tudo, né? É pesado. Né? Por isso que muitas vezes eu indico também que seja contratado um psicólogo para que faça o acompanhamento dessa criança durante um processo de divórcio, de guarda, de alienação, de abandono, né? E geralmente a prefeitura disponibiliza psicólogos assim? Você quer que eu fale da prefeitura? Não, pode deixar. Obrigada. Já respondeu. E no geral... Se quiser eu vou falar, bom? Não, pode deixar. Tá bom. No geral, já respondeu, já respondeu, tá ótimo. No geral, a guarda, ela vai para a mãe?
Isso é... Não tem lei que Não tem lei determina que isso, determina. não. É o melhor interesse da criança e do adolescente, né? Uhum. Pode ser que ela vá para a mãe, por quê? Porque a mãe ficou na residência da família, a mãe tem uma estrutura financeira, mas não só financeira, também psicológica para criar esse filho. Mas também pode ser que seja o pai. Pode ser o pai que tenha essa base estruturada para exercer a criação. E pode ser que seja nenhum dos dois. Ah, é? Pode ficar com os avós, ué. Né? Quem que tá cuidando, né? Tudo Os é avós. possível. Aham. Tudo é possível no direito de família. É Mas porque sempre o que eu visando mais- o melhor interesse, Geralmente o que eu entendeu? mais vejo é a mãe, né? Eu achei que tinha até uma lei que estabelecia para a mãe primeiro, então. prioridade. Não, Mas não não, tem existe cada essa lei. caso, né? Cada caso é um caso, né? Normalmente é para a mãe, porque normalmente Ela dá uma estrutura mais... é mãe, É mãe. né? Vamos dizer assim, é mãe. Mas tem muito pai que é mãe. Por isso que eu falei no início, eu não advogo para pai nem para mãe. Tipo assim, eu não sou aquela radicalista. Eu sou só a favor dos pais, sou só a favor das mães. Não. Tem cada caso é um caso, né? Então a gente tem que analisar mesmo as especificações de cada um. Eu achava que esse termo, né, pai, eu achava que ele era interessante, né? Só que pães, Né? pãe. Achava que era interessante, mas não, né? Pela constelação a gente vê que Não pode. não pode de forma Né? alguma. E eu levo muito isso a sério, porque tem que respeitar a cadeira do pai, Exatamente. né? Não pode ser vago esse lugar, né? Isso pode causar traumas, assim, que vão refletir no futuro profissional daquela criança, no futuro pai que essa criança vai ser, na futura mãe que essa criança vai ser. Então, isso é muito sério. Isso tem que ser levado muito a sério. Sim. E outra coisa interessante que eu estava lendo é o seguinte, a gente vê muitos casos assim também. Ficou grávida, né? E o pai vai lá e já abandona, né? Já não quer saber de nada e tal. A gestante, ela pode pedir a pensão alimentícia? Pode. 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 São os alimentos gravídicos, né? Então, a gestante tem o direito de receber, é como se fosse a pensão alimentícia para ela durante o período de gestação. O que isso engloba, né? É uma consulta médica, é mesmo uma alimentação. É porque tem muito gasto, cara. Tem, com certeza. E já pensou? A mulher tá lá, tipo, sabe que o sujeito é o pai e ela tá arcando com tudo, porque a maioria das vezes, durante a gestação, a gente se priva até mesmo do trabalho. Não é sempre que a gente consegue, né? São vários tipos de gestações, né? Exatamente. Que a gente consegue levar. A gente tem os direitos e as garantias, mas nem sempre isso serve. Além da gente se manter enquanto mulher, enquanto gestante, a gente tem que construir um ambiente para receber esse ser que está vindo. Então, a gente tem que um enxoval, né? Tem jogo de quarto, enfim, vamos falar bem no popular mesmo, né? A gente enfrenta isso. Né? Então, tem direito, sim, aos alimentos gravídicos. Por exemplo, e cada mulher, né, ela se comporta de uma forma diferente, né, na gravidez. Isso. A minha babá, por exemplo, ela até pediu conta, porque ela chegou, acho que no 3º mês ou 4º mês, ela estava passando muito mal. Ela não estava conseguindo trabalhar. Exatamente. Então, ela já pediu conta para ficar em casa, porque ela não estava conseguindo ter atividades. Assim, não sei específico o caso dela, mas vamos supor que ela não tenha um relacionamento, não seja um namorado, não seja um marido, e ela precisa manter essa gestação. Sim. E aí? Como que faz? E tem muitos casos também que, a partir do momento que a pessoa ali, a mulher ficou grávida, alguns pais, né, eles já começam a isolar. Tipo assim, isola a moça, já deixa ela de lado. É ter o Não. relacionamento enquanto não tem a gravidez. Exato. Não, eu falo em relação aos pais da moça que está grávida. Né? Sim, Geralmente, os avós tipo da assim, os avós da criança. criança. Geralmente tinha uma relação legal, mas porque ela ficou grávida, falei, começou já, não, você ficou grávida, agora a responsabilidade é sua. Então a menina já fica sozinha. Aí o pai vai lá também, o pai da criança já deixa ela sozinha. E pronto, tá no mundo sozinha, às vezes não consegue trabalhar. E eu tenho certeza absoluta que muitas mães que estão grávidas, elas não têm essa informação. Pois é, tem direito, viu, gente? Tem direito aos alimentos gravídicos, né? Então, assim, é muito importante que elas saibam, que elas tenham consciência disso. Né? Isso é um direito que tem no ordenamento jurídico brasileiro, é lei. Então, as mulheres têm direito, sim, a receber pensão alimentícia, que são os alimentos gravídicos durante o período gestacional. E você falando sobre isso aí, você até citou o fato de, às vezes a guarda ir pros avós, ou então... Cara, eu acho que eu vi uma vez que, dependendo, em alguns casos,
se o pai não assume a responsabilidade com a criança, isso pode ser passado a pensão para os avós, ou então até mesmo para um irmão, né? Sim, isso é muito interessante também. São os alimentos avoengos, que chama, né? O que acontece? Muitas vezes, aquele pai não se encontra em situação de arcar com os alimentos do filho. E o menino está em uma situação vulnerável, precisa, né, de necessidade. Então, vamos recorrer aos avós. Mas isso em qualquer idade? Por exemplo, sei lá, o sujeito tem 30 anos nas costas. Não, mas aí entra o caso atingiu maioridade, já não tem mais o direito. Está estudando, depende. Os avós têm condição. Então ele tem que depender, né? Tem que haver essa dependência. Porque senão, tipo, como que o cara tá lá, tem 20 anos, 30 anos, e ele não vai trabalhar? O que impede? Mas ele tem uma deficiência, ele tem... Tudo bem, vamos atrás de um benefício. Ele pode ser um daqueles estudantes de... Bom vivan, né? Na sociologia ou então literatura na federal, que ele faz um mestrado, 2 mestrados, 3 mestrados, um doutorado, mais 2 doutorados. 60 anos já. Ele tá estudando pra sempre. Né? Na faculdade. Pois é. Aí, o que acontece? Aí vai o caso que eu disse da comprovação. Ele vai ter que comprovar da necessidade desse estudo e de que o estudo não permite que ele também trabalhe. Eu estudei e trabalhei. O que impede o sujeito de estudar e trabalhar para se manter? Ele tem que comprovar. Pode estudar, não pode trabalhar, mas pode fazer menino, né? Entendeu? Então, o cara, ele vai ter que comprovar. Né? E aí? Você está estudando, mas o que te impede de estudar e trabalhar? Mas fazer menino é bom, né, Edgar? Aí, ó. Menino é bom, mas cuidar... Vai? Cuidar que é difícil. É complicado. E eu não sabia dessa parte do irmão. Então, o irmão também pode pegar essa responsabilidade? Cara. Eu vi um maluco puto na internet que... A conta passou pra ele, o irmão dele que fez a cagada lá, o negócio passou pra ele, entendeu? Então, não é muito comum. Não, tá? Não é. É um caso, né? é 1 em 1 milhão. Tipo assim, é muito, muito difícil. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer, ué. Entendeu? Mas no caso dos avós, que é o mais comum são os alimentos avoengos. O que acontece? Os avós, eu tive um caso, vou colocar assim, um caso prático, né? O cara teve a filha com a mulher, e aí ele foi determinado que ele pagasse X de alimentos. Ele não tinha condição, comprovou que não tinha condição de pagar, então essa responsabilidade recaiu sobre os avós. Ela entrou contra os avós, né? E aí os avós pagaram, e no meio desse processo do pagamento, ele conseguiu um acordo com essa mãe, conseguiu trabalhar, conseguiu se estabilizar e falou, não, eu vou assumir, ela vai diminuir o valor, né? E eu vou ser o responsável. Ótimo. Então, os avós saem dessa relação e o pai passa a ser responsável por pagar os alimentos. Mas o que acontece? Os avós têm que entrar com ação de exoneração. Não é simplesmente deixar de pagar. Entendeu? Ele tem que entrar com ação de exoneração, dizendo, olha, agora eu não tenho mais essa responsabilidade porque o pai da criança está arcando com esse compromisso. Então, assim, isso no geral, viu? Quando você para de pagar a pensão, meu filho fez 18 anos, parei de pagar a pensão. Você tem que entrar... Você pode ser executado, né? Você tem que ir lá, entrar com ação de exoneração e falar, olha, ele fez 18 anos, ele já trabalha, ele se mantém, ele não estuda, ele não precisa de mim mais. Aí sai uma sentença judicial te exonerando da obrigação de cumprir. Nesse caso tem audiência, né? Chama o filho lá e tal, e ele fala, não, tô precisando... Tô fazendo faculdade não, tô de boa. Pode ter audiência, mas pode ter também, assim, quando a gente faz um processo que a gente junta todas as provas, eu sou muito de evitar audiência, sabe? Eu gosto de fazer tudo no escritório mesmo. Dá muito desgaste, né? E às vezes não tem necessidade. Pra que eu vou colocar lá um filho e um pai? O pai fala assim, não vou pagar mais não, o menino já fez 8 anos. Pra mim falar assim, beleza, fiz mesmo, tô trabalhando, não quero mais. Não precisa disso. Né? Não tem necessidade. Então, a gente junta as provas, por exemplo, se ele estudar um comprovante de matrícula, um comprovante que ele está devidamente matriculado na faculdade, de que ele não trabalha, a carteira de trabalho, do período que é o curso, né? Tipo, das horas que demandam a faculdade para aquele menino, que ele não permite a ele exercer um trabalho, que ele possa se manter, né? Então, a gente junta todos esses documentos comprovando e faz como se fosse uma baixa. Digamos assim, vamos dar baixa nessa obrigação de pagar a pensão. É porque não, coisa de obrigação também é uma coisa... Cara, é seu filho, né?
né? Tem muita gente que olha isso como obrigação, né, velho? Qualidade de vida do seu filho. Mas muitos não enxergam dessa forma. Tanto que é o mito dos 30%, né? Que eu Como é falei. que funciona isso? Então, muita gente fala assim, é 30% 30%. do salário mínimo. Não existe isso. Para a gente fixar os alimentos, a gente tem que olhar o binômio possibilidade e necessidade. O que o menino precisa e o que o pai pode dar. Né? Mas isso tem que ser levado mesmo ao pé da letra. Porque tem muito sujeito que ganha muito dinheiro e paga 30%. E o menino se mantém como? Sendo que ele acostumou, sendo que ele foi criado com um padrão de vida mais elevado que era fornecido pelo pai que ganha bem. Né? Então, assim, não existe. E também existe casos de criança que tem uma mãe, né, que é bem estruturada e tal, e aí o cara pode pagar pouco, paga menos do que 30, né? Muitos juízes não fixam abaixo de 30, não. Mas pode acontecer, né? O sujeito, ele tem a intenção de pagar, ele quer pagar, mas ele tem 30 meninas aí. E aí? Como é que ele vai pagar 30% para cada um? Não tem como. Divide com os avós, com os irmãos. Né? Com os Não é tão primos, simples assim, com né? os tios. Aí, o que acontece? Tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Que é mesmo o lado humano mesmo, de saber entender. E muitos pais, eles escondem os bens que têm. Transferem para nome de terceiros, né? Eles querem se eximir dessa responsabilidade. Eles não querem ter esse compromisso. Aí você vê que ele, sei lá, ostenta um padrão de vida muito top, só e que não na hora que mama, vai pagar... Vai lá, o cara tem registro de um salário mínimo, mas ele tá lá só viajando, só no bem bom, e o menino, né? Só que eu já vi casos, na verdade, de um amigo meu que ele tinha que pagar pensão, né? Só que ele falava isso, recebo um salário mínimo só e tal. Só que o cara a vida toda ia lá sei lá, pra praia, tomar uma cervejinha, o tempo todo ostentando. Vão tirar print, viu, mamães? Tirem prints da vida boa dos papais aí. Então, olha e só. vice-versa. Vamos lá, então, o que pode... Para as mamães, uma dica para as mamães, então. Aquele pai, né, que ele tá ostentando nas redes sociais, né, tá tendo um padrão de vida bacana, na hora de comprovar a renda, ele vai passar uma renda baixinha para pagar uma pensão baixa. Vai ter muita mãe bloqueada em rede social aí, Edgar. Então pode fazer o print lá, que isso serve como prova. Serve como prova, né? Quando é casado, porque tem muito filho que não vem do relacionamento entre os pais. Sim. Né? Mas quando é casado, uma coisa muito importante é provar o padrão de vida que tinha durante o casamento. Como que esse cara mantinha essa família durante esse casamento e de uma hora para outra ele tem um salário mínimo? Entendeu? Ele tinha um padrão de vida antes estabilizado. Tem alguma coisa errada aí. Pois é, cara. Se o cara quiser ser pilantra, tem que ser pilantra mesmo. Não, mas ele tem que saber fazer. Porque se ele encontrar com a doutora Lívia Brandão, tem pra ele não. Tem não. Galera, não use redes sociais, entendeu? Né? Pois é, fiquem ligados aí, né? Bacana isso aí, acho que as mamães vão gostar dessa dica. E outra coisa, sobre a pensão, né? Voltando ao assunto dos 30%. A gente fixa os 30%, não quer dizer que a criança vai se manter com 300 e poucos reais. O que acontece? Da mesma forma que o pai é obrigado a pagar esse tanto, subentende-se que a mãe também contribui com esse valor. Então, a despesa da criança é, tipo, se for R$1.000 comprovado, 500 do pai, 500 da mãe. Tá? Não que a mãe vá pagar, mas não quer dizer que o pai que ele tem que ser obrigado a pagar tudo. Entendi. Porque eu vejo algumas guardas compartilhadas, por exemplo, que às vezes a mãe, né, ela tem um padrão de vida bacana e tal, só que todos os gastos que tem com o filho, quem faz é o pai que faz esse custeio, né? A mãe também deveria ter essa então, muitas vezes, Edgar, o que acontece? É uma coisa muito assim, falta entendimento. Por quê? Muitas vezes o cara paga 300 e poucos reais, que é os 30%, e acredita que aquilo dá para a criança se manter. Sim. Com os 300 e poucos reais, o que a mãe faz? Vou dizer padrão de vida de Santa Bárbara, tá? Não vou comparar porque aqui em Caratinga, às vezes, as necessidades são outras, né? Escola particular, enfim. Lá, as escolas são públicas, mas a criança precisa de um material escolar. Sim. Ela precisa estar uniformizada, né? Pelo Estado, a gente não ganha e não tem ganhado pelo município também. Então, precisa de uniforme, né? Precisa de uma roupa para ir para a escola. Então, tem o vestuário. A criança precisa de material escolar, precisa do vestuário, precisa de um calçado. Precisa de manter um dentista, precisa de manter um oftalmo. Muitas vezes é necessidade, não é vaidade, é precisão, né? Porque a criança precisa daquilo ali. E os 300 e poucos reais. Mas não vê que a criança come, a criança toma banho, a criança usa uma internet,
a criança tem necessidades diárias que são mantidas pela mãe, são custeadas pela dona da casa, né? Que são as despesas do dia a dia, né? Então, é aí que entra a parcela de contribuição do pai e da mãe. A mãe já contribui com o do dia a dia, porque o que o pai dá não é o suficiente. Sim, mas eu falo em relação a quando a guarda é compartilhada mesmo, porque eu tenho alguns Olha, guarda não é amigos- alimentos, hein? Não, sim, mas eu tenho alguns amigos que, por exemplo, a criança, sei lá, passa metade da semana numa casa do pai, metade na casa da mãe. Acontece isso, entendeu? Então, assim, os dois têm esse gasto, só que o pai paga a pensão da mesma forma. Pois Entendeu? então, esse deve ser um caso específico, porque Sim. a guarda alternada aqui no Brasil não é aceita ainda. Isso seria uma guarda alternada. Seria. Porque o que é a guarda Mas eu vejo isso alternada? acontecer. O que é a guarda alternada? A criança vai lá, fica, tipo, um mês na casa do pai. Todas as despesas, responsabilidades dentro daquele mês é do pai. Uhum. No mês seguinte, a criança vai para a casa da mãe. Aí ela vai, fica lá um mês na casa da mãe, com todas as responsabilidades, despesas custeadas pela mãe. Isso não existe. Hoje não tem lei aqui no Brasil que fala que isso é possível. Claro que existem as adaptações de acordo com as necessidades de cada cenário familiar. Mas isso não é bem visto porque os juristas não entendem, os tribunais não entendem que isso seja o melhor interesse da criança. A criança vai acostumar com a rotina com o pai um mês, depois ela vai um mês viver com a mãe. A criança tem que ter rotina. Né? Eu falo muito pelas minhas filhas. Eu preciso implantar uma rotina para minhas filhas. Mas em alguns casos eu vejo aqui que funciona assim. Eu não sei se foi, às vezes, de comum acordo. Eles podem Pode ter conversado, acontecer, né? pode Mas, por acontecer. exemplo, a criança fica lá segunda, terça e quarta na casa da mãe. Aí quinta, sexta, sábado na casa do pai. E domingo eles vão alternando. Mais ou menos assim que eu vejo, sabe o que acontece? É mais ou menos assim. Aí a criança acaba que tem a rotina. Ela fica metade da semana na casa da mãe. Talvez, metade do pai. talvez isso não foi, sei lá, acordado na justiça, foi uma coisa É, meio... Então, pode ser, né? E pode ser que seja fixado para o melhor interesse do menor, Uhum. tá? Mas isso não pode ser caracterizado guarda alternada. Ela é Entendi. como em outros países, Deve, para deve nós, ser que foi não. uma coisa só feita entre os pais, né, sei lá. Pois é. Eu, enquanto advogada de família, eu não sou a favor disso, não. Sabe? Eu não acho que isso A seria... criança tem que ter, no caso, um lugar fixo. Ah, tem que ter. Entendi. Criança tem que ter rotina, tem que ter moradia, tem que ter fixo. E isso não quer dizer que não tem que ter convívio. É diferente do Mas convívio. eu vejo, por exemplo, nesses casos que eu tô te falando, pelo menos uns 3 casos que eu vejo que mais ou menos assim. Até que funciona bem, assim, que a criança ela já tem, amanhã eu vou pra casa do meu pai. Então, Ah, ótimo. Preservou o melhor interesse do menor. aham. Pronto. O negócio é o bem-estar da criança. É o bem-estar da criança sempre. Isso aí o menino se deu bem dessa forma? Beleza, vamos continuar dessa forma, né? Mas não é muito comum, tá? Não é uma coisa que a gente vê sempre. Agora eu só passar para uma outra parte aqui, né? Vamos para a questão de casamento aqui e tal. Uma das perguntas muito frequentes também é: qual que é a diferença em relação à questão de direito aí de casamento e união estável? Os dois têm o mesmo direito? São diferentes? Então, o casamento, ele é reconhecido por lei, Sim. né? Tipo, ele é feito num cartório, é realizado tudo direitinho e tem os regimes de bens, Uhum. né? Quando a gente casa, a gente escolhe se a gente vai querer fazer que o nosso casamento seja regido por qual? Qual regime de bens, né? Uhum. O mais comum aqui no Brasil é a comunhão parcial de bens, que tudo que é adquirido após o casamento, né? Durante a constância do casamento, é dividido para os dois. Uhum. Já a união estável precisa ser caracterizada pelo fato de estarem morando debaixo, sob o mesmo teto, né? E que eles tenham o interesse de constituir família, né? Então, união estável pode ser reconhecida através de um pacto, através de um contrato. Tem várias formas de se reconhecer a união estável. Mas não é assim... não é lei. Não é regida por uma lei. Tá, mas vamos contextualizar. Por exemplo, vamos colocar em um casal, né? Eles moram algum tempo juntos, né? E tal. Só que não são casados, né? E aí, na hora que separa, o cara não quer dar nada. Eles construíram uma vida juntos, mas na hora que separou ali, não, só eu que trabalhei e tal, e você não trabalhou, você ficava só dentro de casa, e eu tenho direito nisso aqui. Você não tem direito a nada, não. Como que eu vou... Porque não estão casados. É um caso, né? esse caso aí, olha bem, você colocou união estável,
E você também colocou a situação do divórcio, em que ela não teria direito a nada. Né? União estável, ela é caracterizada porque é um relacionamento duradouro, né? Que eles constituíram família ou não, mas que estão com esse objetivo e moram sob o mesmo teto. Enfim, é união estável. Quando está em união estável, tem direito, sim. É como se fosse o regime de comunhão parcial de bens. Quando tem um contrato, quando tem algo que é reconhecido essa união estável, tudo bem. Quando não tem, é só fático, ou seja, não tem nenhum papel que fala que vive união estável, mas vive, né? Tem várias provas que a gente pode obter que vai caracterizar essa união estável. Através de redes sociais também, né? Também. Redes sociais. Foto junto, viagens. Exatamente. Testemunhas, né? Aham. Existem muitas testemunhas que presenciaram a convivência deles enquanto casal, enquanto marido e mulher. Muita gente corre da formalidade hoje, né? Sim. Hoje isso é muito comum. E aí, separou, ela tem direito, sim. E isso serve, inclusive, para quem é casado, de fato. Não tem essa história de que, né? Hoje em dia, as mulheres são muito independentes, né? Elas vão, trabalham e tal. Mas existem aquelas mulheres que são donas de casa. Cuidam do filho. Que da é roupa, foda. da Meu Deus. alimentação, da casa limpa. É muito fácil chegar e ver a casa limpinha, cheirosinha, tudo no seu lugar, o menininho bacaninha lá. E você chega, não, eu tô morto, trabalhei o dia inteiro. E a mulher não trabalhou, não? Exatamente. Ela trabalhou. E ela deu a tranquilidade para ele fazer o serviço deu todo o dele lá. suporte Exatamente. para ele exercer a profissão, né? Então, o que acontece nesses casos? Ela tem direito, sim, a metade de tudo, ainda que estejam as coisas em nome dele. Porque muitos homens dizem, vou pôr no meu nome, não vou falar que eu sou casado, né? E isso vai ser só meu. Não existe isso. Ela tem direito a metade de tudo, sim, né? Então, fiquem atentas, né, as mulheres, porque muitos homens falam assim, você vai separar de mim, você vai sair daqui sem nada. Você não tem direito a nada do que está aqui. Eu trabalhei, eu que fiz tudo. Isso não existe, tá? As mulheres têm, sim, o direito a metade de tudo, mesmo que estejam em união estável. Agora, tem um detalhe também, né? Você acabou de falar aí em relação, você tem que estar morando sobre o mesmo teto. Sim. Namoro, então, não constitui união estável. Não. Depende muito da finalidade do namoro. Quando a finalidade do namoro é constituir família, pode ser que sim. Mas é um assunto muito delicado pra gente... Cada caso é um caso, né? É muito específico, entendeu? Depende. Vamos supor, hoje em dia tem muito namorado que mora junto, né? Então, assim, cada caso é um caso. A gente tem que analisar a especificação de cada caso. E é muito difícil, porque, às vezes, o sujeito tem realmente a intenção de constituir família, mas quando vê que é para dar algum direito para a pessoa, fala, eu nunca quis nada com essa pessoa, não. Entendeu? Então, a gente tem que ficar muito ligado nisso aí. Entendi. Lívia, a gente tá quase terminando aqui, tá? Provavelmente seu tempo. Não, sei que você tem uma audiência daqui a pouco. Sim, daqui a pouquinho eu tô lá. Mas tem algumas perguntas que o pessoal fez aqui que eu não posso deixar de fazer. Vamos lá. Olha só. Uma das frequentes aqui também depois que ficou solteiro, né, divorciou, né, em relação ao nome, como que funciona essa questão? Você pode continuar com o nome de casado? Tem gente que até faz isso, né? Às vezes, sei lá, montou uma empresa e já está com o nome de casado e permanece com o nome de casado. Eu já vi um caso desse que o cara queria que ela tirasse o nome e tal, mas ela não queria, porque ela já tinha o nome da empresa com o nome de casado, se ela trocasse. Então, quando vai fazer o divórcio, a gente já tem que pedir, né? A gente já... Essa é uma das coisas que eu pergunto, né? Você tem intenção de tirar o seu nome, de voltar para o nome de solteira? Ou você quer continuar com o nome de casado? A mulher tem a opção de escolher retirar o nome e também, quando for casar, de colocar. Não é obrigatório que ela acrescente o nome do marido, né? Então, assim, vai separar? Pode retirar o nome e vai casar, não é obrigada a colocar, né? Esse procedimento é feito da seguinte forma. Quando vai fazer o processo de divórcio, a gente já solicita. Lá eu faço muito acordo. Uma das cláusulas desse termo de acordo é pedir que seja retirado o nome, o sobrenome de casado e que ela volte a ter o nome de solteiro. O juiz vem com a sentença e na sentença ele já pede, ele já manda o cartório,
né? Que ele faça essa averbação na certidão de casamento, que vem com a averbação do divórcio, e ela voltar com seu nome de solteira. Entendi. Outra pergunta muito frequente lá é a seguinte. O homem que se nega a fazer o exame de DNA, ele automaticamente já é considerado o pai daquela criança? Assunto polêmico e muito interessante, Edgar. Vamos lá, o que acontece? Quando o cara ele se nega a fazer o exame de DNA, a mãe tem que entrar com a ação de reconhecimento de paternidade, porque ele vai ser intimado pelo juiz para ele fazer o teste de DNA. Se ele se recusar, presume-se que ele é o pai. Então, paternidade presumida, então. Presunção de paternidade, exatamente. Então, ele vai ser presumido pai. Então, o que é melhor para o sujeito? Faz o DNA. Se você não for, você não é. Agora, se você não fizer, você vai ser. Né? Ele vai ser o pai. E presume-se que ele é o pai. Até porque costumam ter muitas provas da convivência. Tem conversas no WhatsApp. Muitas vezes a mulher já tentou inúmeras vezes que ele fizesse esse reconhecimento. E ele, né, sempre, eu não vou fazer. Mas, assim, deixa vestígios, deixa rastro de que houve um relacionamento, de que tem possibilidade de que ele seja, de fato, o pai. Né? Então, pode acontecer isso. Pode, sim, ter a presunção de paternidade presumida. Eu já vi um caso que uma moça, ela gostava muito do cara, né? Ela sempre tentou sair com ele, mas nunca conseguiu, né? Mas ela tentou fazer o seguinte, ela falou que ela estava grávida dele. E não era dele. Não era dele. Só que, assim, ela gerou um desconforto que acabou fazendo com que ele se separasse. Entendeu? Então, assim, pesado. Quando isso acontece, o cara pode também entrar com uma ação em cima dessa mulher, porque não aconteceu nada. E ela tentou de não alguma aconteceu forma, nada não mesmo? Aconteceu nada. Não aconteceu. Nada. Então, ele tem que provar que não aconteceu nada. E aí ele pode entrar contra ela, sim. Mas ele tem que provar mesmo que não aconteceu nada, né? E olha o tamanho do dano que ela causou na família dele. Né? Eu nem vi o desfecho, mas só vi que isso aconteceu e tal. Pois é. Se ele conseguir provar, então ele pode entrar com uma ação em cima dela. Pode, olha pra você ver, são várias. Por isso que eu digo que os casos de famílias têm várias particularidades. Olha pra você ver que situação. E aí presume que esse cara é o pai, né? É o que eu sempre falo, não adianta falar, a gente precisa ter prova material. Tem que ter prova material, né? E não pode ser qualquer tipo de prova. A gente tem que ter um processo muito bem montado e tem que ter, de fato, provas e indícios de que ele é o pai, né? Porque senão a gente pode ter uma ação de regresso, vamos dizer assim, né? Entendi. Eu vou deixar a última perguntinha aqui, e essa daqui é bem polêmica também. Seguinte, por exemplo, eu tenho 3 cachorrinhos. Eu sou apaixonado com minhas cachorrinhas. A minha esposa também. Aí, no caso, desses casos assim, quem fica com o pet? Então, a gente ainda tem uma lacuna no ordenamento jurídico brasileiro a respeito dos pets, né? Nós não temos uma lei específica ainda. Não tem. Eu acredito que não demora, sabe? Mas ainda não tem específico, não. O mais comum é guarda compartilhada. Fazer a guarda compartilhada dos pets, né? Mas, assim, ainda é um caso novo, né? Ainda não tem nenhum entendimento acerca disso, não. O mais comum, os entendimentos dos tribunais que a gente tem acompanhado, é que seja realizada a guarda compartilhada. Outro caso que eu já vi em relação a isso aí é o seguinte, até um amigo meu, ele era apaixonado com cachorro. Aí, assim, ele saiu da casa, né, ele se separou da esposa, saiu da casa, o pet continuou com ela. Só que, assim, ela ficou com o pet só pra fazer raiva nele. Só pra pirraça. Só pra pirraça. E ela não cuidava tão bem dele assim. Então... Então, assim, teria que provar também que ela não teria, cuida. Né? Hoje em dia, os pets são como filhos, né? Aí ele ficou arrasado, então, cara. entra muito essas situações que nós comentamos anteriormente, né? Então, assim, tem que tomar todo cuidado e tem que ter prova, né? De tudo que você tá falando, tudo tem que ter prova. Não, o negócio o primeiro passo, cara, ver com quem que você vai estar entrando na sua vida, quem tá começando a sua vida com quem. Porque você tem que ver, namora direitinho, porque aí chega lá na frente vai dar B.O. Né? Sempre dá, né? A gente tem que ter muita certeza, né? E nunca tem, né, Edgar? Porque tudo é muito propício a mudanças, vamos dizer. E casamento o ser humano também é propício a mudanças. Eu acho que o que vale muito não é você conhecer tanto a pessoa, é você ter certeza da intenção daquela pessoa. Porque por mais que vocês mudem no decorrer do tempo, vocês têm o mesmo propósito.
Mas o convívio é complicado. É Por mais que complicado. você goste e tal, Mas se o você convívio tem é o complicado. propósito, é isso. Entendeu? Mas até ter não é complicado. Não, tendo é muito. Sem ter, não vai, não rola. Porque Não são dá. seres humanos diferentes. É, Cara, quando você você teve começa uma a conviver, formação, a Fernanda exatamente. teve outra. Uhum, Né? Tipo assim, ela veio de uma família que muitas vezes é oposto da sua família. exatamente. E aí, como que vai ser isso aí? Como que Uhum. vai ser? Então, o que que faz manter? O propósito. Porque você vai ceder, ela vai ceder. Vocês têm um propósito de constituir aquela família. Vocês têm o propósito de educar os meninos em uma família. Uhum. E o que vai é o propósito. Se não tiver, não vai. Mas eu nem falo só em casamento. Tipo assim, por exemplo, sei lá, hoje eu tenho uma cabeça diferente quando eu era moleque. Então, por exemplo, quando a minha mãe vem pra minha casa, eu já começo a entrar em conflito com algumas coisas, algum costume que ela tem que hoje eu não tenho mais. Aham. Então, assim, quando a gente passa muito tempo junto com qualquer pessoa, seja mãe, esposa, amigo e tal, sempre vai dar problema, porque o convívio é complicado. Não é fácil, não é né? fácil. É, Todo mundo tem relações defeitos, humanas né? são Não tem complicadas. jeito. Exatamente. Né? E aí entra bem também no direito de família. Relações que envolvem seres humanos são complicadas. Principalmente uma família. Você está falando da sua esposa, você está falando da sua mãe, você está falando dos seus filhos. Não é qualquer ser humano. São seres humanos que têm uma importância na sua vida. Então, quando envolve o direito de família, a gente tem que olhar isso. Entendeu? É muito complexo. Não é aquilo que vem engessado. Eu não tenho uma lei definida que eu vou virar e vou falar assim, é obrigado o filho ficar com mãe. É obrigado o pai pagar 30%. Não existe. Porque não existe família modelo. A gente não tem nada pronto. As coisas vão se modificando com o passar do tempo e para se manter tem que ter um propósito. Então, ali, então é o senhor Miyagi lá de Santa Bárbara. Não, Você sempre tenta fugir dos conflitos, Sim, né? o que eu posso fazer, eu acho que, assim, envolve muita coisa. Religião também, né? Que é polêmico, né? Mas quando a gente tem propósito, até mesmo com Deus, a gente vê as coisas de outra forma. A gente não vê só o material, a gente vê também o espiritual, a gente vê muito, assim, princípio. Eu acho que isso também vem muito de questões de princípios familiares. E olha que eu sou filha de pais separados, hein? Ah, é. Né? Meus pais são divorciados. Né? Então, vai muito também da minha vivência, da minha experiência enquanto filha, diante de um conflito dos meus pais. Sim. Então, assim, eu criei meio que uma maturidade e eu senti na pele, né? Em situações que eu pude vivenciar na minha vida, que hoje eu trago para a profissão, né? É bacana, eu conheci também, né, seu filho adotivo, né? Você adotou. Sim, eu tenho o Samuel. Você tem hoje 2 meninas Tenho e o 2 Samuel. meninas e o Samuel. O Samuel é uma história bem complexa, né? O Samuel é meu e da minha mãe. A gente sempre brinca assim, né? Porque o Samuel, eu peguei o Samuel, eu tinha um vínculo, né, com o pai dele. O pai dele foi assassinado, a mãe abandonou e eu era madrinha dele. E eu vi o Samuel nas situações difíceis, né? Ele era criado pelos tios dele e eu sempre tive um grau de afinidade com ele, com o Samuel, desde pequenininho. Eu sempre levei muito a sério essas coisas de madrinha, mãezinha, de maternidade. Então, eu sempre tive um afeto muito grande com ele. E aí, o Samuel foi passear na minha casa um dia, no aniversário do meu pai. Eu estava morando com meu pai na época, meus pais são divorciados. E eu estava residindo com meu pai. E ele foi e ficou. Samuel não voltou mais. Ele foi morar com a gente e ele ficou. E nisso eu tive a Elisa, né? Tive minhas outras filhas e tal. E ele ficou residindo com a minha mãe. Mas a gente sempre dando Ele assistência. veio antes das meninas? Veio antes das meninas. Bacana. Quando eu tive o Samuel, né? Quando ele veio para nossa vida, eu ainda estava com 19 anos. Eu estava cursando faculdade. Eu tive a Elisa com 21. Né? Então, o Samuel veio com 4 aninhos. E aí, eu que trouxe ele para nossa família e ele foi acolhido por todos, né? Em especial pela minha mãe, que teve ele como um filho também, né? Porque aí veio toda aquela questão de formação, né? Eu tive que fazer uma faculdade, tinha filho, adaptar a nova família, e ele ficou com a minha mãe e a gente dando assistência. Hoje o Samuel já não está mais com a gente, ele está morando em Ipatinga. Ele foi para um irmão sanguíneo. Ele mora com o irmão dele, ele está estudando, trabalhando. Ele está lá. A gente está sempre dando assistência, está com ele, mas ele já está seguindo os caminhos da vida dele. Que né? bacana. Com nós desde os 4 aninhos de idade, Ele graças tem a quantos Deus. anos hoje? Hoje o Samuel tem 17. 17. 16, né? rapazão, 16 anos. Já tá um rapaz. Que bacana.
Que legal. E Lívia, como que a gente te encontra nas redes sociais? Então, eu tô no Instagram, né? Lívia Brandão, _ADV. E também tô no Facebook, TikTok, né? No meu Instagram, vocês vão conseguir direcionar para as outras redes sociais, né? Vai ser mais fácil. E lá a gente encontra o que dentro do seu perfil? Olha, o meu perfil é assim, eu tento fazer um misto de informação, né? Tento fazer ele bem informativo para gerar conteúdo, mas conteúdo acessível, né? Porque não adianta eu manjar bem do direito e eu não conseguir acessar a necessidade do meu cliente. Então, eu tento fazer uma página bem acessível. Tem um pouco da minha vida particular também, da minha família, né? Porque como que eu vou fazer direito de família e não ter a minha família, né? Então, vem bem, assim, coisas da minha família também, do meu cotidiano, do dia a dia, da rotina do escritório, né? Com as pessoas que trabalham lá comigo também. E é isso aí. Então, se você quiser saber sobre, por exemplo, informações de direito, você vão lá, podem ir na página, sim, e mandem direct, né? Lá tem o link pro WhatsApp também, né? A gente pode estar conversando. E é isso aí. Qual que é o seu arroba? Lívia... Lívia Brandão, _ADV. Ah, bacana. Pessoal, a gente esteve aqui então com Lívia Brandão. Lívia, você quer dar algum recado? Não é meu arroba, não é esse não. Não? Não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele na descrição. Pode deixar que eu deixo na descrição, sem problema. Você que sabe, Edgar. Tá, eu vou deixar na descrição. Pessoal, o arroba dela tá na descrição, tá? Você quer dar um recado pra alguém? Não. Considerações finais? Não? Então tá, eu não quero dar nada. Não, gente. Me fala o que faz aí, me ensina que eu faço. Fica à vontade, pra mandar um alô pra sua mãe lá. Ô, dona Vilma, vai lá. Isso aí. Então vou dar um alô pro pessoal de Santa Bárbara do Leste, nascida e criada na cidade. Agradecer pela força de todo mundo, por confiar no meu trabalho, né? Por acreditar, né, no meu propósito enquanto advogada, enquanto pessoa também, que isso é muito importante. Né? Eu poderia ter escolhido vários lugares para me estabelecer profissionalmente. Eu escolhi Santa Bárbara, né? Eu quero me estabelecer profissionalmente, familiarmente, ali, né? Então, assim, eu aposto muito ali. Eu tenho muita visão de crescimento para Santa Bárbara. Então, é isso aí. Pessoal da minha cidade, gente. Santa Bárbara é uma cidadezinha pequenininha, mas de muita gente boa. Muitos profissionais qualificados, especializados. Edgar de Santa Bárbara, né? Então, o umbigo tá agarradinho lá. Isso aí. Então, tem muita gente boa em Santa Bárbara, né? Então, um alô também para minhas filhas. Para Elisa, que é fãzona do CaraCast. Adora assistir, fica vigiando lá. Sabem que já é blogueirinha já. Nossa, adora. Né? Para Maria Alice também. Para todo mundo aí, para minha família, né? Para os meus amigos. E falando em qualificação, tô sabendo que tem um rapazinho lá dentro do seu escritório hoje. O cara é top, né, Edgar? Olimpíadas Nacionais, né, de português. De português, né? Isso aí. Ele tá aqui, né? É o Aitan. O Aitan tá isso, ali. Isso, o Aitan tá aqui. E aí, Aitan, tudo jóia? Ele é tímido pra caramba, né? Sim, mas é meu braço direito, viu? O Aitan entrou no nosso escritório como jovem aprendiz, né? E ele manja muito. É um menino muito dedicado, muito inteligente, né? Que tá aí crescendo com a gente. Que bacana, né? Lívia, quer mandar um beijo pra sua mãe e pro Branco? A gente vai terminar um beijo pra minha mãe e pro meu pai, né? Minha base, meu direcionamento, né? Dona Vilma, diretora da minha escola, quando eu estudava lá. Muita história para contar, vou trazer eles aqui um dia, Edgar, separados, né? né? E também pro William, meu esposo, né? Que tá lá sempre tá lá, meu braço direito, Furão. Tá sempre me... Vocês adoram furar, marca churrasco, os caras não vai. Comenta não, Edgar, deixa abaixo isso aí. Mas assim, um abraço para ele também, né? Que tá sempre lá, segurando as pontas para mim, para conseguir tocar essa vida jurídica aí também, que não é fácil ser mãe, ser empreendedora. Né? Ainda tem as lojas, as meninas também da Belíssima e da Aquarela, um grande abraço. Tem o escritório e tem a família, né? Que é isso aí. E a igreja, né, gente? Que nada vai sem ter Deus como base. E a Consola. Aqui, essa daí não pode esquecer, não. Já tava esquecendo. Minha madrinha Consola. Madrinha, te amo, madrinha, um beijo. Tá lá cuidando das minhas meninas pra eu estar aqui. Né? Preparando o almoço lá pra gente. E já tô na hora, né? Vamos almoçar, isso aí. Então. Vamos Pessoal, lá. a gente esteve então com Lívia Brandão, advogada de Santa Bárbara do Leste, especialista em direito de família, previdenciário e direito do consumidor. Isso tá? aí. No próximo episódio, eu tô querendo te convidar agora para fazer um sobre previdenciário, que gera muitas dúvidas, né? Obrigada, viu, Edgar? Vamos fazer sobre direito do consumidor, quero processar um montão de gente. Nossa senhora, tá vendo? Vai
baixar o russomano. Baixar o russomano. Lívia Russomano, O cara me atende errado na padaria e já jogo logo um processo. Entendeu? E já joga o cartão aqui, o cartão da minha advogada. Não é bem por aí, né? Mas assim, obrigado pela oportunidade, viu, Edgar? Fiquei muito feliz com o convite. Agradeço a sua participação, né? foi muito bacana. Muito bacana a iniciativa, né? Como eu disse no início, agora para fechar também, né? Isso é crescimento, né? E quem tem visão de crescimento é sempre bom a gente ter por perto, né? Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade, por acreditar no meu trabalho. Não, que isso. É à toa que estamos aí sempre juntinhos. Isso aí, graças a Deus. E, pessoal, olha só, a gente vai ficando por aqui. Todos os links da Lívia vai estar na descrição lá. Do Caracast vocês encontram em todas as redes sociais aí, é bem fácil o nome, o Caracast. Siga a gente aí, clique no joinha aí para ajudar a gente a crescer o canal. E comente aí se vocês gostaram, né? Se vocês querem ver mais conteúdos de direito aqui, se você quer ver a Lívia de novo aqui no Olha lá, hein? E a gente fica por aqui e até o próximo episódio. Valeu! Tchauzinho, gente. Até a próxima. Tchau.